Ok. É a página do livro Caminho, Verdade e Vida, com o título A Regra Áurea. Tem uma fala de Jesus, anotada por Mateus, no capítulo 22, versículo 39. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Emmanuel traz os seguintes comentários. Incontestavelmente, muitos séculos antes da vinda do Cristo, já era ensinada no mundo a regra áurea, trazida por embaixadores de sua sabedoria e misericórdia. Importa esclarecer, todavia, que semelhante princípio era transmitido com maior ou menor exemplificação de seus expositores. Diziam os gregos: não façais ao próximo o que não desejais receber dele. Afirmavam os persas: fazei como quereis que se vos faça. Declaravam os chineses: o que não desejais para vós, não façais a outrem. Recomendavam os egípcios: deixai passar aquele que fez aos outros o que desejava para si. Doutrinavam os hebreus: o que não quiserdes para vós, não desejeis para o próximo. Insistiam os romanos: a lei gravada nos corações humanos é amar os membros da sociedade como a si mesmo. Na antiguidade, todos os povos receberam a lei de ouro da magnanimidade do Cristo. Profetas, administradores, juízes e filósofos, porém, procederam como instrumentos mais ou menos identificados com a inspiração dos planos mais altos da vida. Suas figuras apagaram-se no recinto dos templos iniciáticos, ou confundiram-se na tela do templo em vista de seus testemunhos fragmentários. Com o mestre, todavia, a regra áurea é a novidade divina, porque Jesus a ensinou e exemplificou, não com virtudes parciais, mas em plenitude de trabalho, abnegação e amor à claridade das praças públicas, revelando-se aos olhos da humanidade inteira. Mais uma vez, nós recebemos do benfeitor Emmanuel a fala sobre o amor, a importância desse exercício que ainda não dominamos, ainda não aprendemos de todo. E, mais uma vez, em torno das lições de Jesus, nós nos reunimos para refletirmos sobre tão importante ensinamento. O amor a nós mesmos, o amor ao próximo, o amor a Deus, nosso Pai, Criador, para que valorizemos toda a sua criação, para que cada momento da nossa existência receba de nós a gratidão por estarmos aqui nesse caminho de aprendizado, nesse caminho de construção, nesse caminho de evolução espiritual para alcançarmos a luz, alcançarmos a perfeição. Tão necessário refletirmos sobre as mudanças que precisamos realizar. Tão necessário esse momento que temos a certeza da presença dos amigos espirituais
nos estimulando na renovação, na transformação, nos intuindo, nos inspirando para o melhor, para o entendimento de tão grandiosas lições. Por tudo isso nós agradecemos, por tudo isso nós nos alegramos e na certeza de estarmos sendo amparados, envolvidos pelo amor de cada um dos nossos anjos guardiães, nós pedimos pelo início do nosso estudo. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos lá, meus lindos. Capítulo 12, está falando desse amor aos inimigos, que tem como base esse ensinamento que Jesus deixou, que Mateus anotou no capítulo 5, versículos 43, 47, também o versículo 20, que fala para nós fazermos o bem àqueles que nos odeiem, que nos orienta a orarmos pelos que nos perseguem, ou por aqueles que nós sentimos, achamos que estamos sendo perseguidos, caluniados, e para que sejamos filhos do Pai, esse Pai amoroso, bondoso, que faz com que o sol se levante para todos indistintamente, que faz que a chuva também caia indistintamente sobre todos, e que nos convida a esse amor, fazer a diferença nesse amor, não amarmos apenas aqueles com os quais nós nos sintonizamos, nos afinizamos, mas amarmos a todos, porque somos todos irmãos em Deus. Então, isso está nessa passagem que nós já temos repetido, já temos lido, e fizemos apenas agora uma pincelada para relembrarmos que a base de todo o nosso estudo, hoje, mais uma vez falando sobre o duelo, é baseado nessa proposta, nesse preceito do amor, até mesmo aos nossos inimigos, aos nossos adversários. A nossa mensagem hoje, no item 14, está assinada pelo Espírito Francisco Xavier. Esse Francisco Xavier não é o nosso Francisco Xavier. Esse aqui, ele é espanhol, ele estudou em Paris, ele se tornou padre jesuíta, fez os votos lá em Paris, votos de caridade, votos de pobreza. Ele é um dos fundadores também da Companhia de Jesus. E o valor dele, ele é reconhecido como o apóstolo da Índia, porque ele difundiu o evangelho de Jesus no Japão, na China e na Índia. E aí ele ficou conhecido como o apóstolo da Índia. E é um dado também interessante para a nossa reflexão sobre o nosso processo de transformação moral, é que é importante, é interessante esse dado, porque entre a desencarnação dele e essa mensagem que é dada, essa mensagem é dada em Bordeaux, 1861, e ele desencarna em 1552. Foram necessários 309 anos. Claro que esse tempo no conceito terreno, mas entre a partida, da volta dele para a pátria espiritual, como Francisco Xavier, e a mensagem dada, se passam 309 anos. Então, de certa forma, é uma esperança para nós de estarmos consolando o nosso coração, porque não importa o quanto tempo
mas nós vamos avançar, mesmo que devagarinho, mesmo naqueles passinhos, mas que esses passos nossos sejam constantes, porque não importa 309 anos, não importa quanto tempo, mas nós vamos avançar, nós vamos nos transformar, nós vamos, de fato, sermos melhores, tá bom? Essa foi já a mensagem antes da nossa leitura, para nossa reflexão. Aqui já se fez noite, eu vou ver se uma luzinha aqui ajuda a gente aqui, porque o tempo deu uma virada, já mudou total. Então, a mensagem que Francisco Xavier nos traz é: que juízo farão de mim, costumais dizer, se eu recusar a reparação que se me exige, ou se não a reclamar de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco. Por motivo de uma palavra dita às vezes impensadamente ou inofensiva, vinda de um dos vossos irmãos, o vosso orgulho se sente ferido. Respondeis de modo acre e daí uma provocação. Antes que chegue o momento decisivo, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Que contas ficareis devendo à sociedade por privardes de um de seus membros? Pensastes no remorso que vos assaltará por haverdes roubado a uma mulher o marido, a uma mãe o filho, ao filho o pai que lhe servia de amparo? Certamente, o autor da ofensa deve uma reparação. Porém, não lhe será mais honroso dá-la espontaneamente, reconhecendo suas faltas, do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, convém em que, algumas vezes, por ele achar-se gravemente ferido, ou em sua pessoa, ou nas dos que lhe são mais caros, não está em jogo somente o amor próprio. O coração se acha magoado, sofre, mas, além de ser estúpido arriscar a vida, lançando-se contra um miserável capaz de praticar infâmias, dar-se-á que morto este. A afronta, qualquer que seja, deixa de existir? Não é exato que o sangue derramado imprime retumbância maior a um fato que, se falso, cairia por si mesmo, e que, se verdadeiro, deve ficar sepultado no silêncio? Nada mais restará, pois, senão a satisfação da sede de vingança? A triste satisfação que quase sempre dá lugar, já nesta vida, a causticantes remorsos. Se é o ofendido que sucumbe, onde há reparação? Quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Em se verificando isso, desaparecerão todas as causas
de dissensões, e com elas as dos duelos e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Então, mais uma mensagem falando sobre o duelo. E olha que interessante. O primeiro questionamento que o Francisco Xavier traz para nós é: que juízo farão de mim? Costumais dizer. Que juízo? O que os outros pensam de mim? Isso aqui é o mais importante. Essa aqui é a nossa maior preocupação. A imagem que vão fazer de mim, se eu não aceitar aquele desafio, se eu não revidar, se eu não for lá, ele diz, se eu não for lá reclamar de quem me ofendeu, se eu não for lá buscar uma resposta. E interessante, vou abrir aqui o livro para ficar mais fácil para ir folheando. Nós estamos sempre no externo, sempre pensando nisso. O que é que o outro vai pensar de mim? Que imagem, que ideia? Sempre fora, eu estou sempre no meu externo. A dificuldade de olharmos para nós e buscarmos a resposta em nós, repetindo. Não importa, isso precisa ser repetido sempre, cada vez que falarmos na nossa vida de relação. Não importa o que o outro faça, importa o que eu faço com aquela ação do outro. E é interessante que ele continua falando: os loucos, como vós, vos censurarão. Os loucos como vós, e ainda destaca homens atrasados, vos censurarão. Então, imediatamente, nós podemos fazer a ligação com a última mensagem, a mensagem anterior, que foi assinada por um espírito protetor, onde no último parágrafo ele também fala de ó estúpido amor próprio, tola vaidade e louco orgulho. Ele diz isso também, esse espírito, na mensagem número 13. E, de novo, quinta-feira passada, nós não nos detivemos nos significados, aquela coisinha assim, vamos ver lá o que é que significa exatamente estúpido, o que é que significa louco, o que é que... A gente passou por cima, mas hoje nós sentimos necessidade de estabelecer esse elo, fazer essa ligação com a mensagem anterior, estabelecer essa ligação entre as duas mensagens, para a nossa reflexão, que eles estão quase que se repetindo. Os loucos como vós. E lá o outro fala do louco orgulho, fala de estúpido também, que aqui ele usa também a palavra estúpido. Estúpido, se nós formos pensar bem, é aquele que não é inteligente, que não usa a sua razão, está limitado em uma coisa ali repetitiva, que não usa a sua que é ignorante. É ignorante no sentido de nem deter o conhecimento. Pode ser também uma coisa bruta, lá do nosso primitivismo, não está usando a razão, está permitindo o predomínio dos instintos, na realidade, ainda parado
quando ele chama de atrasados, é como se ele ainda tivesse parado naquela condição primitiva. E aí, vamos ver, o tola, né? Tola, os loucos, o tola, que foi na mensagem anterior, a tola vaidade. Tola, se a gente vai lá no dicionário, é também a pouca capacidade intelectual. Fica ali. É ligadinho com a falta de inteligência, com a estupidez também, está ali muito próximo. São limites muito frágeis, muito sutis. Essa pouca capacidade intelectual está ali. Não estou usando também da minha capacidade de refletir. Estou restrita, estou circunscrita a mim mesma. Eu não me movo além de mim. Eu não consigo, eu estou presa aos meus próprios princípios, eu não avanço, eu paraliso, eu só presto atenção em mim, na minha imagem, é isso que está me interferindo. É como se fosse a personificação do orgulho. Tá aqui, sou eu aqui paradinha, presa a isso aqui. E aí, vamos lá na palavrinha do louco, que ele aqui chama e que repetiu lá, louco, orgulho, e aqui ele está nos chamando de loucos, como nós, atrasados, que só esses é que vão nos censurar. Se nós ainda fazemos isso, também estamos colocados nessa condição. Então, além da definição clássica de louco, no sentido de que é a perturbação psíquica, nós encontramos o conceito daquele que não é prudente, daquele que é inconsequente, que se precipita. Lá é uma loucura, eu me jogo, eu me atiro naquilo ali, naquele momento precipitado. E trazendo para nós, dentro da doutrina, do que estamos aprendendo, que aquele que é imediatista, que não vê além do agora, está preso, não deita o olhar sobre a vida futura, não se percebe um ser imortal. Né? Então, e no livro, e ele continua dizendo, mas os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral dirão que procedeis de acordo com a verdadeira sabedoria. Então, ele percebe que, olha, quem está fazendo essa cobrança de que você reaja são esses loucos. São esses os atrasados. Esses vão censurar. Mas tem os que já se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual, que saíram da ignorância, porque adquiriram o conhecimento, mas, além da aquisição do conhecimento, estão aplicando esse conhecimento, porque estão agindo, procedendo com sabedoria, com entendimento. Aprende teoricamente e busca a aplicação daquilo que está sendo aprendido, está assimilando, está conseguindo colocar na prática. Como os nossos estudos eles são todos muito intercalados, segunda-feira, no estudo da segurança mediúnica, do livro Segurança Mediúnica, do Miramês, desenvolvido pela Camila tão bem, Miramês nos fala sobre educação. Vale a pena relembrar. Quando ele diz, Miramês diz isso, por que da educação?
E ele faz uma descrição, que o homem amável, amável se a gente for buscar, é o homem respeitoso, dificilmente é atingido pelo nervosismo ou pela precipitação, por estar amparado na bondade, na mansidão, na brandura, na indulgência. Miramês continua dizendo que a criatura delicada não tem tempo para se lembrar de agressões e já se encontra fora da faixa de orgulho. Já saiu desse louco orgulho aqui. Já se desprendeu desse estúpido amor próprio, dessa tola vaidade. O espírito prudente, ainda a fala de Miramês, se admira quando vê alguém envolvido pela violência e não acredita que a opressão dê bons resultados. Esse ser já compreendeu que o cultivo das virtudes é o melhor antídoto contra qualquer mal que se possa encontrar pelos caminhos. E que se os homens não tomarem novas direções de vida, se ficar ali amarrado em si próprio, preso apenas às suas próprias convicções, não ampliar seu horizonte, não deitar o seu olhar sobre a vida futura. Só um momento. Oi? Pode. Sobre a vida futura, não mudar a direção, é o que o Miramês vem dizendo, diferente daquelas decisões, direções que levaram às guerras, que também na página Emmanuel fala hoje que a guerra é de povo a povo, as isso, não saberemos o mundo que nós vamos procurar habitar. Para onde nós iremos se os nossos corações ainda estão endurecidos? Aí, saindo da fala do Miramês, alguns estudiosos, humanistas, muitos estudiosos, até mesmo dentro da doutrina espírita, não concordam com essa orientação de educar os sentimentos, de controlar as emoções, de buscar o equilíbrio. Bom, eu, particularmente, aí é uma opção minha, eu prefiro trabalhar nessa linha dos preceitos evangélicos, na convicção de que, sim, nós partimos do primitivismo e nos dirigimos para a angelitude, com dificuldades, com obstáculos, com desafios, mas dessa forma, precisando percorrer esse caminho por nós, com construções nossas, não por passes de mágica, que alguém melhora e aí, a partir daí eu melhore. Eu acredito firmemente nesse exercício, nesse esforço. E a brandura é um desses exercícios, porque para chegarmos a esse amor que nós vimos na nossa página hoje, essa regra áurea, precisa vários tijolinhos antes de chegarmos nesse amor maior aqui, e que o Francisco está falando
nosso e de todos. Precisamos, sim, exercitar a brandura nesse exercício que deve ser contínuo, diário, na tentativa mesmo de reduzir, zerar a rudeza dos nossos corações, que ainda amoleceram já um pouquinho, mas ainda são muito resistentes, renitentes. Aí, dando sequência, como que ele diz aqui, refletir um pouco. Quando ele chama que loucos como vós, os atrasados, vos censurarão, mas tem os que já esclarecidos. E aí ele diz, refletir um pouco. O que significa refletir? O forte, o bom hoje é vermos parar bem nas palavras. Refletir, e ele nem pede para refletir muito, pede para refletir um pouco. E refletir é pensa, para, porque você não consegue pensar se você estiver agitado, se você estiver numa impulsividade, respondendo impulsivamente. Não pensa, não dá aquela parada, se a sua reação é imediata. Não ponderou, não avaliou o peso das suas palavras, não julgou as consequências da reação, não levou em conta a situação do outro, nem pensou no outro, não deu tempo. Qual é o momento do outro? Isso que nós temos falado repetidamente. E ele ainda diz, inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Inquiris de vós mesmos se procedeis como cristãos. Vamos lá em Lucas, no capítulo 6, acho que é o capítulo 6. Eu não anotei isso, mas eu acho que é o 6. Quando Lucas diz... Gente, me fugiu, eu não anotei esse capítulo, esse Lucas. Eu anotei que era em Lucas, mas não marquei aqui. Mas Lucas, quando ele fala para nós seguirmos os ensinamentos de Jesus, que eu tenho por hábito rever. Era muito importante trazer isso aqui para nós. Raquel, eu tenho por hábito rever os vídeos, os estudos, quando eles saem quentinhos do forno, eu vou ver principalmente os comentários do grupo no dia que é o dia do Evangelho, porque é uma maneira de avaliar como que a mensagem está chegando até vocês, de que forma que precisa ser reformulada. Também assim, o que precisa ser repetido, o que precisa ser destacado, se a gente precisa voltar em algum comentário. E na última quinta-feira, me alegrou muito quando eu fui rever os comentários, porque eu senti que o estudo tocou profundamente em muitos de vocês, principalmente naqueles que se colocaram, claro, que aí dá para você ter a resposta. Não vou citar nomes, mas eu gostaria de destacar algumas orientações, até dentro da rotina. Por isso que eu vou precisar, se alguém me ajudar a consultar aí, Lucas, capítulo 6, versículos 32 a 36.
Eu acho que é no nosso capítulo aqui, porque era muito importante que nós víssemos isso. Foi uma falha Raquel, gigantesca. só um minutinho. Quais são os versículos? 32 a Lucas, capítulo... 36, por favor. Ok. Eu sei já, ele fala, no, se alguém vos bater na face direita, apresentar-lhe a outra. O resumo é esse. É que nós vimos que antes era o olho por olho, mas Jesus pede para que a gente ofereça a outra. Talvez não precise nem ler todo, Luciano, mas o que o Lucas traz é a fala de Jesus nos dizendo: oh, vocês já aprenderam que era olho por olho, dente por dente, mas agora era aquilo. Jesus estava falando para não é para a gente apanhar fisicamente. Você encontrou? Raquel, eu achei aqui no... Eu acho que foi... Tá eu consegui também achar na internet, Raquel, se você quiser que a gente Beleza, leia. mas é sobre esse o tema, né? Achamos no Evangelho. No próprio Evangelho, aparece como Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42. Amai os vossos inimigos. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tá. É isso? Então, eu tinha anotado como sendo de Lucas. Bem desaprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo, para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Maravilha. É esse? Exatamente. Então, quando eu fui rever os comentários, depois da apresentação do estudo, e quando Jesus diz que quando alguém vos bater na face direita, apresente a outra, e Jesus não está dizendo fisicamente, me bate, eu estou aqui, eu quero apanhar, porque não é esse o amor, o alto amor. Ele quer dizer, e isso precisa ficar muito claro para a gente, o que ele quer dizer é façam a diferença, façam diferente do que vocês fazem, estavam fazendo e fazem até hoje. Ele quer dizer justamente isso, para nós avançarmos um pouco mais. Até aqui era desse jeito, bateu, levou. A partir de agora, é uma proposta nova. Está aqui, experimente um jeito novo de ser. Está na hora de entender que vale a pena mudar, que vale a pena essa transformação, mudar atitudes, mudar reações, porque a reação ainda está muito em cima do que nós fazemos precipitadamente. É isso, é a reação. Botei a mão em algo quente, eu tiro imediatamente. É reflexo. E já está na época de refletir, para um pouco, reflete. Ele pede aqui, refletir um pouco, né? Um pouco. Ele nem pede para ser muito, é um pouco. Mudar. Por que eu preciso ainda ter a palavra final? Por que eu preciso ainda colocar o ponto final? Por que eu preciso ainda não dar o braço a torcer? São expressões que nós ainda usamos muito. Eu saí por cima, né? Não levei desaforo para casa. São coisas que estão nos acompanhando ainda. Claro que não se trata de bater fisicamente. O fazer diferente é o que Francisco Xavier vem dizer nesse item. Refletir um pouco e como que estamos procedendo como cristãos. Essa proposta de proceder como cristãos é substituir o amor próprio, o estúpido amor próprio, pelo alto amor. É substituir o louco orgulho pela caridade cristã, pela fraternidade. Então,
Por isso a ligação do item anterior com o de hoje, porque é o auto-amor que faz com que eu me transforme, que contribui para essa transformação. Hoje, mas precisa ser no presente, para que eu me torne melhor hoje, que eu não cobre nada do outro, se o outro nem pode dar. Eu tenho que cobrar de mim mesma. É esse auto-amor que me inspira a ser vencedora de mim mesma, a provocar aquele abandono de mim mesma, de me distanciar de mim mesma, das coisas modificadas, das coisas transformadas. Porque, na verdade, é o auto-amor que vai me inspirar a ser vencedora, mas vencedora não do outro, não de sair por cima porque derrotei o outro, mas sair vencedora de mim mesma, agora. E aí sim, com a consciência de um ser imortal, lançar o olhar amadurecido para a vida futura. E que só nós, cada um de nós é responsável por essa construção desse caminho. Não adianta. Eu não vou percorrer o caminho traçado pelo outro. Essa construção é minha, sou eu a responsável. E, quase finalizando, vamos pontuar outra colocação de quinta-feira passada, relembrar parte do item 3 desse mesmo capítulo. Esse eu anotei. É quando ele diz, amar os inimigos não é ter-lhes uma afeição que não está na natureza, visto que o contato de um inimigo nos faz bater o coração de modo muito diverso do seu bater ao contato de um amigo. Então, nós já passamos por isso, nós já vimos que é diferente. Mas o que é que significa esse amar ao inimigo? É não lhes guardar ódio, nem rancor, nem desejos de vingança. É perdoar-lhes sem pensamento oculto e sem condições. Não impor, não precisa impor condição. Está aí, tá? Eu vou desejar o melhor. Acabou. Não quero, não posso ainda com a proximidade, porque o abraço é diferente, o sentimento que desperta é diferente, mas eu não guardo ódio, não guardo rancor, nem tenho desejo de vingança. É socorrê-los se aparece a oportunidade para isso. É abster-se, quer por palavras, quer por atos, de tudo que os possa prejudicar. E, finalmente, retribuir sempre o mal com o bem, sem nenhuma intenção de os humilhar. Quem assim procede, preenche as condições do mandamento. Amai os vossos inimigos. E não apenas desse mandamento, mas todos os preceitos cristãos, porque nós estaremos seguindo todos eles. Então, às vezes, não é abrir a porta da nossa casa, dar o braço e dar o abraço, mas é abrir o coração, mesmo de longe, mesmo prudentemente, mas manter o coração aberto, que o sentimento que carregamos no coração é que é o importante, e é a resposta da nossa consciência, quando nos perguntamos se estamos procedendo como cristãos ou não. É ouvir essa consciência. E agora, de fato, para finalizar mesmo, vamos trazer outra colocação de quinta-feira passada, dos comentários no grupo, que já falamos antes, né, sem citar nomes, mas quem falou sabe que falou, sabe o que comentou, sabe o que trouxe. Quem não lembrar, aproveita, vê o vídeo, aproveita,
curte, compartilha, que está fazendo bem para a doutrina, a divulgação dela, então é bem interessante. É o início. Perdoar, quando nós chegamos assim. O início do comentário, não vou repetir com as palavras de quem fez o comentário, mas o início do comentário passava assim, que quando num duelo os dois lados saem feridos, saem machucados, afetados, de certa forma. E aí fica lá com a ferida, os dois estão feridos e a ferida fica lá? Não, há um próximo passo a ser dado, que passa pela reflexão, que é a reflexão, que é o parar, é o pensar, é o ponderar, é o considerar lá a situação. Raquel, seu microfone fechou sozinho. Raquel? Não. Raquel? Raquel? Vou tentar abrir por aqui o microfone dela. Aconteceu, por que aconteceu e o que pode ser feito a partir daí. E a partir do reconhecimento, buscar a renovação. E nessa renovação, nessa busca de renovação, se chega ao perdão, que aí está lá no capítulo 10, o item 15, que é perdoar aos inimigos é pedir perdão para si próprio. Perdoar aos amigos é dar-lhes uma prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar-se melhor do que era. Então, não tem uma receita, uma pitada disso, uma colher daquilo, uma xícara daquilo outro, mas todo o nosso estudo do Evangelho, todo o nosso debruçar sobre os ensinamentos de Jesus passam pela reflexão e passam no convite a olhar a si próprio, a essa busca de renovação, essa busca de transformação. E que tudo que já vimos antes, todo o aprendizado de todos os capítulos anteriores, ele vai pedindo de pouquinho para a gente, ele vai nos mostrando que nós temos muitas moradas, que nós vamos sim mudar para uma casa melhor, que nós vamos ter oportunidades porque vamos nascer de novo. Explica por que nós somos aflitos. Se apresenta como consolador. Traz para nós a proposta de um coração puro, de um coração simples, de sermos brandos, de sermos pacíficos, de nos amarmos, de sermos misericordiosos, vai falando de perdão, vai falando até chegar no inimigo. Sabemos que é um caminho longo, mas ele deve ser percorrido e de coração aberto, e principalmente esse recado maior, que é olhar para si próprio, porque na medida que nos tornarmos melhores, a rede, essa teia que interliga a todos nós, ela vai se fortalecendo e o outro também vai contribuindo para a melhoria do outro. Pode ser lento, pode passar os 309 anos que nós falávamos, pode passar os 2000 anos, pode passar muito, mas nós vamos chegar lá. Passo para vocês agora. Antes dos comentários, eu tenho uma confissão a fazer. Já vem o Marcelino. Eu confesso que, durante a prece de abertura, eu não pude fechar meus olhinhos para me concentrar.
Justificativa, estava na estrada dirigindo. Então, Ah, não, Marcos. olhão aberto na estrada. Primeira vez que eu me Pô, de concentro de olho aberto. Foi brilhante, Raquel, como sempre. Adorei. Valeu a pena me esforçar para ouvir na estrada. Agora vem o silêncio, né, Raquel, da reflexão, né? Do pós-evangelho. É reflexão, é muita coisa para a gente refletir. É. Não, e a gente começa a refletir, Tati, vendo o que, que a gente faz no dia a dia, né? Eu acho que a gente começa bem por aí, fazendo a análise do dia que você passou, quais foram suas atitudes, o que, que você fez. Acho que essa reflexão começa bem, bem assim, bem de forma simplificada. Eu, É, eu e posso aí falar? você vê, vou só falar, só terminar da Camila, Sônia, eu te passo. Aí você vê como a gente passa o dia duelando. Enquanto a gente não consegue olhar para a gente mesmo e fazer essa reforma íntima, a gente duela o tempo todo, duela com o marido, duela com o filho, duela com o pai, com a mãe, com o vizinho, até com você mesmo. Pode falar, Sônia. Duela até com as panelas, com a vassoura. Acorda já duelando, não é? O duelo mais forte que eu já vi na minha vida foi a minha filha com o computador. Ela duela tanto com o computador que ela disse que quer quebrar todo o computador quando ela não consegue fazer o que ela quer. Às vezes eu tenho vontade de fazer isso, digo sinceramente. É pela minha ignorância da informática, né? Então, a diferença está entre o computador e a cadeira, né? Então, sou eu que tenho essa diferença toda. Mas, Raquel, sobre o que você falou, não entendi muito bem, mas vê se é isso. Você falou, existem duas vertentes, não entendi muito bem, existem duas vertentes no Espiritismo. Uma é tentar ser manso e a outra é, você não falou nesses termos que eu vou falar, mas tentar extravasar, né? É isso que você comentou? Mais ou menos, não? Mais ou menos assim, talvez eu não tenha concluído, talvez tenha ficado assim uma dúvida mesmo. Há alguns estudiosos, mesmo dentro da doutrina, que orientam que você não deve falar de educar os sentimentos, controlar, equilibrar, que dá a impressão de que você é deseducado, que você é desequilibrado, que você é assim, há isso, há alguns que passam por aí. Mas se nós já fomos mais brutos, como que era no tempo das cavernas, lutando por aquela caverninha, lutando com os bichos imensos para comer, defendendo ali todo o histórico que passa por uma evolução. Então, eu, particularmente, eu penso que o processo é de educação dos sentimentos, sim, porque os nossos sentimentos são ainda não tão, eles precisam ser burilados, sim, eles precisam ser trabalhados, tanto que há uma fala de Emmanuel que diz que nós não somos exatamente imperfeitos, nós somos inacabados. Então, se nós somos inacabados, é porque está ali com as arestas para serem tiradas, para serem lapidadas aí. Então, isso é um processo de educação, isso é um processo de controle. Quando nós estudamos a cólera e outros sentimentos, o orgulho, a vaidade, e que a gente fala que ela precisa ser vista, e eu sou dessa linha que nossos sentimentos ainda necessitam de educação. Ficou claro agora? Sim, Tem sim, quem diga que entendi. não.
Mas, vamos dizer assim, eu acho que depende, essa coisa de tentar abrandar, eu sempre acho isso, eu acho importante. Mas, por exemplo, o extravasar, no sentido de falar o que sente, às vezes de uma maneira até não muito adequada, eu acho que vai muito depender de cada evolução espiritual. Que ponto você está? Você já passou por isso e aí pode ficar mais mansa, mais tranquila, entendeu? Porque eu vejo que tem pessoas que eu conheço que têm muita dificuldade, até eu mesmo tenho dificuldade, tá? Mas assim, e até fala assim, a minha filha, por exemplo, ela chega e fala assim: mãe, você também é muito mansinha, não pode ser assim, muito mansinha, entendeu? Tipo, mansinha demais é boba, né? Então eu fico assim, eu falei, meu Deus, será que eu estou sendo mansa demais? Porque às vezes ela fica muito empolgada, ainda mais com o lance de política, tudo que está acontecendo e tal, ela vem explodindo, explodindo e vem explodindo. Eu falei, calma, minha filha, tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora, tudo vai acontecer. Mãe, você é muito mansa, demais, então parece que você está alienada. Você está querendo fugir desse mundo. Não é assim, não. A gente está vivendo nesse mundo aqui, tem que discutir sobre isso. Então, eu fiquei pensando, né? Falei, meu Deus, eu acho que a gente tem que ser mansa, sim, mas eu acho que cada um tem o seu momento para ser manso, né? Eu luto também com isso, tá? Que tem vezes que dá vontade de entrar realmente nessa vibe de também reclamar, de fazer, testar muita coisa, e eu tento me segurar. Aí ela fala que eu me contenho demais. Eu falo assim, mãe, isso não é ser você. Você tem que extravasar, você tem que falar, você tem que, sabe? E você fica se contendo, sabe? Tem que falar. Aí eu falo assim, meu Deus, eu estou tentando ser mansa, né? Eu acho que é uma dificuldade muito grande e eu acho que o quão manso você já está depende do teu grau evolutivo. Eu acho isso, que é toda uma escala, é todo um processo muito grande, muito forte, que você é uma luta, como você está falando, é uma luta constante. Você acorda já lutando, com você principalmente. Você já acorda lutando, entendeu? E essa luta nos fatiga. Que muitas vezes você fala, poxa, sou mansa demais, sabe? Eu tenho que dar um grito de socorro. Mas, ao mesmo tempo, eu falo assim, mas espera aí, não é bem assim, eu tenho que tentar ficar mansa mesmo. É um duelo e assim, Ô, Sônia, é muito caminho a percorrer. ô, Sônia, por isso que a primeira questão daqui do item de hoje, que juízo farão de mim? E a última fala nossa, se eu me lembre bem, é que nós precisamos olhar para nós mesmos. Então, não é meu companheiro, não é meu filho, não é o meu vizinho que vai dizer se eu preciso ser mansa ou não, porque é a sua medida que tem que ser levada em conta. Para você acha, você não precisa responder, mas assim, para cada um de nós, eu preciso ser mansa porque eu quero ser mansa. Agora, se eu não sou, isso me faz mal. Então, não é o que está de fora para dentro, é o que está de dentro para fora. Esse é o recado. É verdade. Se eu estou me sentindo bem em ser mansa, eu continuarei É a sendo mansa. sua medida. E a evolução, Medida. como você disse, uma pessoa mansa, ela está aqui também. Vamos repetir. Os que se acham esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, então tem essa distinção. Esses mais evoluídos, eles não vão perder o controle. Os mais elevados, eles não vão gritar conosco, eles não vão
exigir de nós o que nós não podemos dar. Então, a medida, o recado de quinta passada já foi esse, e o de hoje também. E não precisamos nos culpar se não conseguimos ainda. Porque muitas vezes eu quero exigir algo do outro sem olhar para mim, mas não vai me levar a nada. Mas Porque aí o tem que outro ter. não tem isso para dar. Mas sabe o que acontece, Raquel? Às vezes eu fico exigindo dela ser mansa também. Só que cada um tem seu tempo, Cada um né? tem o seu tempo. Cada um Não tem é seu porque é tempo. Eu sua falo para minha filha, não adianta você brigar contigo, brigar com a política, isso ou aquilo, que você não vai encontrar uma solução. Se você chegar e falar assim, daqui eu vou para cá e vou conseguir resolver, tudo bem. Mas o que você esbravejar, não sei o que, vai resolver? Pois é, agora é isso assim, você conversa, mas não impõe, do mesmo jeito que cada um. Essa medida é reflexão individual. Isso é o que está dito. É somente o entendimento. De repente, é o meu entendimento que está sendo trazido. Mas aí cada um vai absorver, cada um vai rever, cada um vai dar os seus passos de acordo com a firmeza dos seus pés. Entendeu? Então, é assim. Mas para a gente parar de exigir do outro, isso é fundamental. Tem que Sempre aprender é. muito, muito, porque às vezes eu sou exigente comigo e acabo sendo com o outro, não tem nada a ver. Mas quando eu percebo isso, eu volto atrás. Eu falei, epa, peraí, eu escorreguei. Eu escorreguei. Dá um tempo aí que eu fui além do que eu tinha que ir. Então, eu acho que por isso que é importante esse autoconhecimento, você olhar no espelho, se ver todo final do dia e perguntar o que eu fiz, o que eu posso melhorar, como eu posso voltar atrás, pedir perdão, entendeu? Eu acho que a gente tem que ser assim, né? Sempre tipo rebobinando o filme que Isso. passou E naquele dia. só antes de passar a palavra adiante, vou só dar mais uma alfinetadinha. Aquilo que mais nos incomoda, quanto mais eu espernear com uma orientação de um preceito evangélico, é naquilo que eu estou precisando mais. Tá bom? Vamos passar adiante aí. O Marcos está com a mão levantada. Marcos Fresh, que hoje tem 3 Marcos. Sou eu. Vamos lá. Eu achei muito interessante, eu gostei pra caramba do que a Sônia falou. Eu também endosso isso porque a gente está no conflito constante entre nós, né? A Camila também escreveu algo no chat que eu gostei. A gente muitas vezes tenta viver de aparências, né? E aí que a gente se frustra, a gente se arrebenta, e arrebenta a cara, arrebenta tudo, né? Porque a gente se arrebenta principalmente quando a gente não é autêntico. E por que a gente não é autêntico? Porque a gente não está feliz consigo mesmo. Esse é o grande problema, tá? E talvez eu vou repetir um pouquinho da fala da quinta-feira passada, mas tem dias, por exemplo, hoje eu não estou num dia bom. Hoje já começou o dia aqui em casa, entrando um monte de gente para consertar aqui a veneziana, que estava tudo congelado, aí veio a pessoa para fazer limpeza. Era uma loucura completa. Então, eu tenho certeza que hoje eu não estou bem. Muito bom. Sendo assim, eu tenho certeza também que, por outro lado, se me acontecer uma coisa hoje, eu posso reagir de uma maneira que, se amanhã eu estiver bem, eu vou reagir de uma maneira diferente. Então, até mesmo na empresa, eu tinha meus funcionários também, que trabalhavam na minha área, eu observava e falava, esse cara não está bem hoje. Chamava o sujeito e falava assim, estou percebendo que você não está bem, que você não está legal, posso te ajudar em algo? Não, Marcos, deixa, amanhã vai ser outro dia. E muitas vezes eu respeitava isso e depois, no outro dia, o sujeito estava bem de novo, né? Então, nós temos dias
e dias. Dias que está tudo certo, dias que parece que está dando tudo errado, e a gente tem que compreender isso também. Por outro lado, eu acho que a gente também precisa extravasar nossas emoções, né, Sônia? Eu acho que assim, a gente precisa chegar num ponto que você fala assim, pô, tá difícil, né? A gente faz um esforço muito grande para tentar seguindo bem, para fazer tudo certinho, de acordo com o que está recomendado aqui no Evangelho, mas a gente é humano também, a gente é fraco, a gente sofre, então às vezes chorar é bom também, é um processo de limpeza da alma. Às vezes a gente precisa chegar, eu como na quinta-feira passada, uma semana atrás, o alemão foi extremamente estúpido, desrespeitoso comigo, isso, assim, ao extremo. Eu virei para o outro lado e falei 2 palavrões em português, porque eu sabia que ele não entendia português, talvez ele até pudesse entender algo. Mas eu precisava naquele momento fazer aquilo para não explodir, né? Então, depois eu me arrependi. Eu sei que as consequências não foram positivas, mas às vezes é preferível a gente chegar aí ou chorar ou falar algo, né? E do que chegar de repente eu posso pegar uma faca e atacar alguém. Eu posso chegar ter um revólver por perto, dar um tiro numa pessoa, né? Que aí a gente vai como é que a gente fala em português ainda? Vai para as vias de fato, né? As vias de fato. Para o extremo. Vai para o extremo, né? Então eu acho assim, que bom que a gente tem isso aqui, que a gente consegue de alguma maneira já ter um guia de bom proceder, um guia que nos ajuda a melhorar, mas nem sempre a gente está na capacidade, por mais que a gente tente se sintonizar, que a gente tente ficar no bem, de fazer o bem realmente. A gente falha, a gente cai. Então, que bom, pelo menos, que a gente já tem a condição de entender que a gente está errando e que a gente tem que fazer um esforço também, que isso é a nossa luta diária, que eu acho que a Camila escreveu agora no chat, para poder melhorar efetivamente, né? E é isso. É bem isso mesmo, é essa alternância, essas que nós enfrentamos, mas é a educação dos sentimentos. Um dia não consegue, mas já refreia e já, numa próxima, de repente, já tem um controle maior. Agora, se a gente deixar correr solto porque é desse jeito, cadê? Não vai evoluir, não vai sair do lugar. É nesse sentido. Então, ninguém precisa se sentir culpado porque está escorregando, porque está descumprindo algumas orientações, mas é ficar atento de que forma está se conduzindo em cada momento desse. É perfeita a colocação. Tem Camila e Luciano com a mãozinha levantada. Raquel, eu vou falar um pouquinho sobre a questão de aparência, tá? De manter as aparências diante da sociedade que nos impõe determinados padrões. Principalmente quando a gente mora fora do Brasil. Se eu estiver errada, Fátima vai me corrigir, Cris, Marcos, porque são sociedades e são culturas extremamente diferentes das nossas. E, às vezes, nós temos que sair da nossa cultura para nos adaptarmos em determinadas situações, determinadas sociedades. Só que quando você chega em casa, às vezes, e olha o que você fez, você fala, poxa, mas não foi o que eu aprendi. Não é assim que eu reagia, não é assim que eu vivo, não é assim que eu vivia no Brasil. E é questão disso mesmo, porque para a sociedade, né, a gente só é bem aceito se você faz aquilo que nos é imposto. Se você age ao contrário do que nos é imposto, né, mediante a sociedade, você está fora. E isso vai gerando uma frustração, um conflito interno muito grande, muito grande.
Eu tenho 3 anos de França, né? Eu estou muito novinha aqui ainda, estou começando a absorver um pouco do que se passa por aqui. Estava até estudando um vídeo no YouTube muito legal falando sobre a derrocada do Allan Kardec, do espiritismo, por que caiu depois que o Allan Kardec mudou, desencarnou. Então, me trouxe muita resposta, né? E é isso aí, a gente tem que agir de acordo com o que você acredita, agir de acordo com sua voz interior, com o que você acredita que seja certo para você. Não assim colocando que você acha que é certo matar alguém, roubar, fazer qualquer coisa errada, porque você julga que aquilo está certo, você vai fazer. Não, mas sempre o nosso coração nos dá um direcionamento quando a gente precisa tomar determinada decisão. Era só isso que eu queria falar. Obrigada. Luciano? Oi, vamos lá. Estava aqui montando a minha linha de raciocínio. Eu vou tentar falar um pouquinho rapidamente, até por conta do nosso horário também, que está se aproximando do final da aula. Sônia, um dos maiores desafios do cristão é combater em si o bom combate. Ninguém falou sobre isso hoje. Que o grande mote do cristão é que quando ele consegue finalmente combater em si o bom combate. O que é esse bom combate? São as vicissitudes produzidas pelo homem velho, que habita em nós até hoje, todos nós. Mas, graças a Deus, nós estamos em processo, nós estamos crescendo, e nenhum de nós aqui está estacionado. Cada um de nós está empregando um esforço, isso é patente, no sentido de sair da zona de conforto gerada pelo homem velho, que faz de tudo para que para nos dissuadir dessa transformação, que é o nosso projeto de vida para a tua encarnação, porque até então nós não tínhamos essas referências evangélicas através da doutrina espírita. E aí, a fala do Marco foi bem interessante, porque também traz essa questão, e é importante pontuar, porque tudo nós colocamos na conta do espírito, que nos influencia. Em momento nenhum a gente faz a nossa meia-culpa. Eu dei a causa, eu fui o responsável, eu me desequilibrei. Não! Eu sou um bom samaritano, eu faço prece todo dia, eu faço caridade, eu presto, eu ajudo, eu amparo, tereré, tororó, tudo bem. Mas, num dado momento, no momento qualquer de desequilíbrio, a gente acaba pisando na jaca. É natural. Porque nós estamos em processo. Ninguém nasceu pronto. Ninguém nasceu pronto. Eu vou até um pouquinho mais longe. Antes, havia um pensamento recorrente dentro da doutrina que dizia, até hoje, do átomo ao arcanjo. Nós vamos além. Nós vamos do fóton, que é a menor partícula da luz, que vai além da matéria, ao Cristo. Entenderam a extremidade? É do fóton ao Cristo. Hoje não é mais do átomo ao arcanjo. A coisa se expandiu. Vai para a extremidade. Porque até então, até o que se sabe hoje, não existe mais nada além da luz, né? Que é o fóton. E aí eu estava me lembrando também, numa fala da Camila, a respeito dessa questão de nós, embora nós sejamos brasileiros e camaleônicos por natureza, o brasileiro é um dos povos que mais se adapta com facilidade no mundo. Entretanto, toda vez que nós nos sentirmos invadidos pela cultura alheia, vamos lembrar um pouquinho do que Jesus nos fala através de João, no capítulo 16, versículo 33. No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo, e vós também o vencereis. Por quê? É muito fácil para a gente ser aceito, nós termos esse sentimento de pertencimento e de ser pertencido,
nos violarmos, cedermos. É que eu falo sempre aqui, parece que eu estou pregando um deserto. A matéria influencia o espírito. E nós cedemos as influências da matéria. E o que vem? Frustração, decepção, depressão, síndromes. Tudo porque nós estamos mais fracos, mais frágeis do que uma cultura. Ah, mas eu tenho que me adaptar a ela. Tudo bem. Mas Jesus viveu entre nós, em apenas 3 anos, ele mudou as eras da humanidade. E ele esteve entre nós. Em momento nenhum, ele se permitiu ser invadido pela cultura local. Em momento nenhum, ele se permitiu ser invadido por qualquer vicissitude daqueles que o procuravam. Em momento nenhum, ele sofreu a dor do outro. Se nós pararmos para analisar o comportamento de Jesus, que é o nosso modelo, e trazer esse comportamento para a nossa vida de relação, nossa vida diária, e termos o evangelho como um código de conduta moral, é literário. Não é só literário, não. A coisa vai muito mais além. Quando a gente consegue finalmente emergir no evangelho, entender que ele é efetivamente um código, que ele atende não só os habitantes do planeta Terra, mas salva as devidas proporções, é o evangelho semelhante a planetas das mesmas condições morais da Terra. Porque ainda não sabemos amar como deveríamos, como Jesus nos ama. Esse é o resultado final. Esse amor que transcende. É muito bonito, é muito poético, é muito romântico falar de amor. É uma energia, meus amigos. É uma energia. Amor é energia. É energia, não é só sentimento, não. Os poetas nos trazem até hoje, desde quando o homem aprendeu a escrever, e ele escreve poeticamente sobre o amor, fica circunscrito às relações. Uma vez a Bibi Consuelo, vou ser rápido agora, numa entrevista com o Jô Soares, já falei isso, vou repetir. Quando ela mudou de nome, Bibi do Brasil, ela disse que estava fazendo o caminho de Santiago de Compostela e encontrou com a Shirley MacLaine. Nádia está aqui de concurso para ela. E aí, né, claro, Shirley é mundialmente conhecida, a Bibi é mundialmente conhecida no Brasil. E aí ela perguntou, qual é o seu nome? Ela falou, Consuelo. Como é que eu vou dizer Consuelo para uma pessoa que não sabe falar a língua portuguesa? Bibi do Brasil. Ok. A partir daquele momento, ela mudou o nome artístico. E aí, ela contando essa história, ela falou, Jô, você sabe o que mantém os... Vou repetir o que eu já falei aqui. Você sabe o que mantém os planetas nas suas mais perfeitas órbitas? Os sistemas solares dentro das suas mais perfeitas mudanças cíclicas, essa harmonia cósmica que a nossa mente pequenininha consegue alcançar no limite máximo, é uma energia chamada amor. Que está no macro e que está no micro. Quando a gente desperta a consciência que nós somos herdeiros de Deus, que nós somos irmãos menores de Jesus, e somos efetivamente, porque nós passamos por ele inúmeras vezes antes de reencarnarmos, inclusive agora, que ele vem trazer esse caminho seguro, embora a porta que dê acesso a esse caminho seja estreita, mas, uma linguagem comum falando, a relação custo-benefício para aquele que se investe dessa transformação moral / espiritual, é esse comprometimento não com a sociedade, sim com a própria consciência. Com a própria consciência. Eu posso estar vestido muito bem, formalmente, dentro de uma sociedade consumista, capitalista, exigente, preconceituosa, mas eu posso estar muito bem comigo mesmo. Eu posso estar vestido de qualquer maneira, na mesma sociedade, e continuar bem comigo mesmo. Não importa o que pensam de mim. Afinal de contas, o melhor de todos os homens foi pregado à cruz pela opinião pública. A opinião pública colocou na cruz o melhor de todos os homens que já pisou na terra. E o que ele fez? Senhor, perdoa-os, a gente não sabe o que fazem. Obrigado, gente. Fechou. Luciano, eu queria fazer uma pergunta para o Luciano. De todo esse seu discurso, eu queria saber onde fica a compaixão pelo outro que não sabe o que faz. Quando você fala que não se deve compreender a dor do outro, que você só é responsável por você, que a tua energia, que amor é esse? Me explica isso, por favor. Não é amor, minha querida, é ego. Quando fica no discurso da superfície, o homem não se conhece.
Quando fica no discurso da superfície, o homem não se aceita. Quando fica no discurso da superfície, o homem não se ama. E você só consegue sentir compaixão pelo próximo quando você sente compaixão por si próprio. E não é alimentando o ego novamente. É sentindo-se um homem integral, com suas vicissitudes, com as suas mazelas, com seus defeitos, com as suas fraquezas, com seus desequilíbrios, mas que também tem suas luzes. Depende da direção que ele vai dar ao seu discurso. Então, se ele sente compaixão por si, e não é autocomplacência, é autocompaixão. E não é uma autocompaixão que alimente o ego. É uma autocompaixão na medida que ele percebe em que ele errou, que ele está sofrendo, é aí que vem o espiritismo, que ele está sofrendo por uma causa que ele próprio deu. Então, se ele se autocompadece consigo próprio, ele vai sentir esse mesmo sentimento pelo próximo. Porque não fica só no terreno do discurso, fica no terreno do sentimento. Ele só se consolida quando você passa por aquelas experiências. Porque senão, não haveria necessidade de a gente ter faculdade na Terra. Respondi? Posso fazer um comentário rápido? Não sei se bem. tem fila aí. Peraí. Ah, perdão. Segue, Nádia. Não, tá tudo bem. Então tá bom. Rapidinho, só com relação àquilo que a Camila comentou, na imposição da sociedade. O alemão, ele tem uma mania de reclamar muito, tá? Muito. De gritar, de ameaçar, de uma atitude bastante dura. O alemão é assim. Só que a gente tem a opção, né? Eu acho que isso na Alemanha, na França, onde a gente estiver, de aprender o que é bom da cultura onde a gente está vivendo e recusar e filtrar aquilo que não é bom. Uma vez eu estava num restaurante e eu vi um alemão reclamando e humilhando uma garçonete, e a mesma garçonete que está me atendendo. E ela ficou bastante nervosa, uma cara de choro, ela foi humilhada. E eu me lembrei de uma lição do Dale Carnegie, né, Luciano? Você que gosta tanto do Dale Carnegie, eu recomendo para todos vocês. São 3 livros do Dale Carnegie, 2 basicamente. Leiam. É de 1900, início lá do século XX, né? 1900 e pouquinho. Mas é de uma sabedoria tremenda. Eu fiz o curso do Dale Carnegie e aprendi muita coisa, inclusive fazer elogios sinceros, né? Então, onde não existe elogio, eu comecei a elogiar. E as pessoas começaram a me tratar de uma maneira diferente. Eu via a luz no olhar das pessoas, eu via aquele olhar brilhando, eu via o sorriso. Eu falei, caramba, agora eu começo a perceber a importância da recomendação do Dale Carnegie. Lá em 1900, faça um elogio sincero. Eu chamei a pessoa, falei, olha, que maravilha, muito obrigado pelo seu atendimento, deixei uma gorjetinha, transformei o dia daquela pessoa. Ela podia ter saído de lá chorando, irritada. Acredito que com minha atitude eu contribuí para reduzir aquele amargor, aquela dor, e para que ela talvez saísse de lá sorrindo. Então Isso é isso. aí, compaixão. Compaixão, sabe? A gente compaixão. pode... Isso aí. Você fez a diferença. A gente pode, exatamente, a gente pode e deve, porque eu já vi muitos brasileiros arrogantes aqui na Alemanha. Muitos. Que eu via falando português, eu fui me aproximar da pessoa para conversar. A hora que a pessoa me olhou, eu falei, tchau. Eu já dei as costas, é pior do que alemão. Arrogância extrema. Extrema. Porque vive na Europa, está numa condição boa, mas se esquece do principal, que é humanidade. Que nós somos seres humanos, que somos iguais. E não é pelo fato de viver na Europa, que a Camila está na Europa, que nós somos melhor que ninguém. Não somos. E eu, hoje, acho que a crise ela segue pelo mesmo caminho. Assim, a gente consegue, de alguma maneira, sendo brasileiro, camaleão, como o Luciano falou, transformar as pessoas, transformar a atitude em algo melhor. E essa eu acho que também é a nossa grande responsabilidade aqui, a nossa missão. Né? Então, o que eu queria dizer é, nós temos que filtrar aquilo que é bom, que não é bom, e aquilo que é bom a gente aceita, a gente incorpora, o que não é bom, a gente também tem a obrigação de rejeitar.
Isso. Nossa, sensacional sua A fala, Fátima quer Marcos. falar. Fátima quer falar. Tem alguém na minha frente? Pode falar, Fátima. É só para complementar o que todos já falaram. É dar a minha opinião, né? O elogio sincero é tratar o próximo como a gente gostaria de ser tratado, né? Então, também se encaixa como amar ao próximo como a si mesmo. Então, é um elogio que vem do coração, exatamente como a gente gostaria de receber, não é? E essa questão de fazer o que os outros esperam, eu acho que quando a gente está no nosso país, a gente realmente pode fazer algumas coisas a mais, não é? Pelo menos quando a gente tem conhecimento de algumas leis, de que forma que a gente pode comportar, o que devemos fazer, o que não devemos, porque também existe isso no Brasil, né? Por exemplo, eu não posso sair pelado na rua, não é? Eu estou exagerando, tá? Então, eu não posso sair pelado na rua. Então, eu tenho que ter conhecimento do que eu posso, do que eu não posso fazer, porque a gente vive em sociedade, né? E eu acho que quem vem para fora é porque espera uma outra oportunidade. A gente tem conhecimento de que é diferente do nosso país, mas a gente não sabe exatamente como é, só quando está vivendo. E aí a gente tem que se adaptar à cultura deles. E eu acho que é bem como o Marcos falou, a gente filtra e se adapta para viver naquela sociedade, temos que aprender as leis, porque é muita coisa diferente, muita coisa diferente. Por exemplo, assim, um exemplo bem aconteceu outro dia aqui, eu nem sabia, porque o quarto em que meu filho fica, ele dá de frente para a rua. E ele, de repente, olhou para a rua e viu o carro dele com os pneus grampeados. Ué, o que aconteceu? Aqui a rua você pode estacionar o carro desde que você pague ou comprove o pagamento, ou o não pagamento, porque de repente o carro não precisa pagar a taxa, e você paga uma taxa anual. Então, eles têm o registro de tudo, e não sei de que forma, se é a pé ou se é de carro, eu não sei como, mas eles verificam. Eu sei que tem câmera em tudo quanto é lugar aqui, né? Bom, e eles verificaram que o carro do meu filho não estava com esse pagamento, porque ele estava fora daqui, né? Ele estava estudando em outro local. Mas o carro dele, como é metade elétrico e metade combustível, o carro dele é isento de pagamento. Só que ele tem que entrar no sistema, demonstrar isso e fica liberado do pagamento. Como ele não fez isso, o carro foi grampeado e ele teve que pagar uma multa de 100 pounds, né? Então, quer dizer, são muitos os detalhes que a gente precisa aprender para poder conviver em sociedade, né? Um outro item que eu acho assim muito, muito importante não fazendo uma relação com a autenticidade, mas é mais um ingrediente que a gente deve colocar é o respeito a nós mesmos, né? Quando a gente se respeita, então a gente sabe o nosso tempo, a gente sabe o que a gente permite, o que a gente tolera, não é? E quando o nosso copo vai ficando meio cheio, então a gente ou se afasta, ou se recolhe. Então, é o respeito a nós mesmos, né? Enquanto a gente continua no aprendizado para cada vez melhorar mais. Então, era isso que eu queria complementar. Muito bom, muito bem, todos os comentários. O recado é esse, é olhar para si próprio, embora numa vida de relação, depois de todos os comentários, nós pensamos que é interessante
repetir o que o Miramês fala a respeito, que a criatura delicada não tem Raquel, tempo para... Oi? sou eu, Marco. Oi? Marco, Ai, você está aí? tudo bom? Tudo bom. Então, eu queria fazer um comentário rapidinho. Sim, Posso? Então, sim, inspirado na filha da Sônia, da nossa irmã Sônia, que falou, acho que foi a primeira a falar, sim. eu acho que a gente tem um tipo de pessoa que a gente tem que julgar, que são os políticos, né? Por isso que é inspirado na filha da Sônia. Não, é uma coisa paradoxal. A gente não tem que julgar a pessoa física, né? O fulano A, B, C, D. Mas as atitudes dessas pessoas, eu acho que a gente tem uma grande responsabilidade em acompanhar, em julgar assim, ver se está certo, ver se está errado, e participar mais, porque essas pessoas elas estão atuando, nos representando. Nós as colocamos lá. O que elas fazem não tem repercussão só na vida delas, tem repercussão na vida de uma cidade, na vida de um estado, na vida de um país. E repercussão, às vezes, se as pessoas vão passar fome ou não, se vão ter atendimento de saúde ou não. Então, assim, eu acho que o espírita falha muito nisso. O André Trigueiro, que andou falando isso aí uma vez numa entrevista com o Divaldo, eu vi ele falar isso, que nós temos falhado pela nossa isenção, pela nossa alienação, até na busca dessa coisa da gente não julgar os outros e cuidar de si próprio. Eu acho que tem havido uma confusão em relação a isso aí. Então, assim, é paradoxal porque a gente não pode julgar as pessoas, mas a atuação dessas pessoas, né, o que elas fazem ou não fazem, eu acho que a gente tinha que participar mais, a gente tinha que procurar intervir mais nisso aí. Acho que é obrigação nossa, como cristãos. Ao contrário do que muita gente pensa que não posso julgar e deixa cada um. Nós temos que fazer prece por eles, temos que desejar as melhores vibrações, mas temos também que cobrar que eles atuem melhor do que atuam, né? Assim, no Brasil, então, isso aí é coisa calamitosa. Era isso, pronto. Marcos, é justamente isso que ela falou, porque ela falou, não estou julgando uma pessoa física, uma pessoa pública. Então, a pessoa pública ela está exposta a ser julgada. Isso que ela falou para mim. Eu tento separar, assim, né, julgar as atitudes e tentar, né? Por exemplo, quem não gosta não quero falar aqui de política partidária, não, mas, por exemplo, quem não gosta do Bolsonaro xinga muito ele. Eu acho que está errado isso, né? A gente não deve desejar o mal às pessoas. Então, não é isso. Mas o que elas estão fazendo, a gente tem que participar mais, né? Julgar mais. Vamos refletir. Como o recado é refletir, vamos deixar também o recado para nossa reflexão, nossa postura como seres sociais também, e a recomendação de muita prece. Tem um depoimento do Chico Xavier, que ele diz, não é esse Francisco de hoje, o nosso, que ele diz que é muito triste uma pessoa que se coloca na vida pública com o compromisso de trabalhar para o bem comum e falha, e quando chega de volta no plano espiritual, a consciência pesa muito. Então, que a gente também exerça a nossa compaixão em relação a essas pessoas que falham, de modo geral, aos dirigentes do nosso planeta como um todo, que possam agir com discernimento, com prudência e lutando, de fato, pelo bem comum, pelo coletivo, pelo bem de todos. Então, só nessa conclusão,
Miramês nos lembra que a criatura delicada ela não tem tempo para oprimir, que ela já está fora dessa faixa de orgulho. Então, é um recado para trabalharmos a delicadeza, a brandura, a mansuetude, a afabilidade. São exercícios, precisam ser contínuos, diários, permanentes, e que, aos pouquinhos, nós vamos conseguir. E a conclusão final, no último parágrafo do nosso item hoje, quando o Francisco nos diz que a caridade, quando a caridade regular a conduta dos homens, eles conformarão seus atos e palavras a esta máxima. Não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Chegamos à nossa conclusão. Se der tempo, ouvir a Ave Maria, e eu vou convidar o Marco Antônio para fazer a prece final. Nosso retorno aí. Só tem um Marco Antônio ou tem mais de um? Só tem um Marco Antônio, tem outro Marcos e o Marco Celeno. É você Beleza. mesmo. Tá legal. Dá tempo de ouvir a música? Depois da música, você inicia. Ok. Senhor Deus, agradecemos por esses momentos de reflexão, de troca de ideias entre irmãos, em que seguramente também estão presentes os espíritos
nossos amigos, que querem nos auxiliar a ampliarmos os nossos horizontes, para que cada vez mais nos aproximemos de uma vivência cristã. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos fortaleça para que cada vez mais busquemos ter um procedimento de acordo com as leis deixadas pelo Cristo, sem nos importar com o que outras pessoas pensam ou deixam de pensar. Que nós cada vez mais trabalhemos, hajamos de acordo com a nossa consciência, de acordo com aquilo que compreendemos ser o certo. Pedimos, Senhor, que essa paz em que nos encontramos após essa reunião, que ela possa se estender aos locais de dor, que ela possa atingir os políticos, conforme comentamos aqui, que eles possam avaliar suas atitudes e pensar nas pessoas mais necessitadas, e que chegue também as nossas vibrações aos locais de dor e sofrimento, como hospitais, orfanatos, asilos, as pessoas que perderam seus entes queridos em função da Covid, mas que cada um, Senhor, receba um pouco de ânimo, um pouco de paz, para continuar a sua caminhada. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus.